Tudo bem, gente? Vamos estudar? Todo mundo pronto aí? Tá ficando bom, né? Aliás, a obra de André Luiz, né, sempre traz para nós muitos questionamentos, muitas reflexões. E a gente, até eu gostaria de deixar mais uma vez, que eu sempre falo isso, né? O que a gente conversa aqui, o que a gente faz? A gente faz um resumão dos tópicos principais do livro, trazemos algumas referências na codificação e nos livros que nos auxiliam, né, nos estudos. Agora, não se encerra aqui. Se a gente for ler daqui mais um tempo, a gente vai achar uma linhazinha. Vocês, com certeza, lendo o capítulo, vão achar coisas que, para mim, assim, eu passei por cima. E é assim, isso que é o gostoso do estudo, né? A gente está sempre abrindo novos horizontes e achando sempre ali nas entrelinhas, sempre um cofre de ensinamentos para nós e de informações, tá? Então, agora nós vamos para o capítulo 37, que se chama A Preleção da Ministra, né? O André aí vai ouvir aí a ministra Veneranda trazendo lá, fazendo uma palestra para aquela assistência que está lá na Colônia Nosso Lar. Então, a base maior desse capítulo vai ser ensinar sobre as leis do pensamento como força criadora e a nos advertir que nos submetemos a elas por mais rápida ascensão espiritual. Quer dizer, quanto mais a gente purifica o nosso pensamento, a gente dá uma praticidade, uma aplicabilidade útil ao nosso pensamento, ele nos nutre e nutre tudo ao nosso redor, né? Nos auxilia, nos fortalece, nos energiza e faz com que a gente amplie para a nossa vida de relação essa energia que a gente consegue absorver através desse nosso pensamento positivo, coeso, fortalecido e vibrando bem dentro dos ensinamentos do Evangelho. Então, André Luiz relata o que aprendera sobre o valor do bônus hora, que nós já estudamos, né? No sonho com a sua mãe, de que a real compensação do trabalho está ligada a Deus. Acabamos de ver isso no capítulo anterior, né? Deus é que faz a verdadeira, né? Bota na balança justa, que a nossa não é justa como a de Deus. O interlocutor informa que os administradores de nosso lar levam em consideração o mérito do trabalhador, mas o valor essencial do aproveitamento justo somente as forças divinas sabem dar, pois há os que gastam tempo sem empregar dedicação espiritual, o que valerá realmente na computação final. É interessante isso aqui, quando eu estava até fazendo esse resuminho e tudo, eu pensei muito no lado profissional, né? Assim, até dando um depoimento meu, eu sou professora, né? A vida inteira fui professora. Costumo dizer assim, estou aposentada, mas fui e vou ser sempre, porque entra na corrente sanguínea da gente, né? E a gente sabe que em todas as profissões, em todos os trabalhos, em todas as empreitadas que a gente se submete na vida material, ou a gente está de corpo e alma, ou a gente está pela metade, ou está 70%. Então, a gente sabe que existem profissionais, existem participantes, articuladores, que estão ali mecanicamente, né, numa coisa mecanicista, não estão de corpo e alma. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Aí as forças divinas é que sabem aquilatar. Quem sabe a verdadeira missão daquele trabalho que está desempenhando e aproveita tudo que puder daquilo, ou fica só na superficialidade. Os dois se dirigem ao salão natural, quer dizer, André e Narcisa, para ouvir a conferência da ministra Veneranda.
na companhia de mais de 1000 pessoas que estão se dirigindo a esse espaço para assistir a palestra, onde 20 dessas pessoas se sentam em local destacado para interpelarem a ministra, por serem conhecedores do assunto a ser tratado, evitando-se os questionamentos fundamentados apenas em opinião pessoal com base justa. Uma coisa que eu esqueci de falar no início, que nesse capítulo eu fiz diferente. Eu resumi o capítulo todo, tirei os pontos principais, no final a gente vê as referências. E quero também registrar essa técnica de trabalho aqui do mundo espiritual. Aqui no mundo material, quantas vezes a gente dá piteco naquilo que não entende e pede piteco, pede conselho, pede opinião de pessoas que não entendem do assunto, Olha o trabalho que se perde em se consultar alguém que não tem cabedal suficiente para depor sobre aquele tema. Lá no mundo espiritual já não. Eles pegam, selecionam 20 pessoas, essas 20 pessoas ficam num lugar de destaque e como vou falar sobre o pensamento, essas pessoas são estudiosos dos mecanismos do pensamento. Então tudo que eles perguntarem, todas as inserções que eles fizerem, será aproveitado por todos. Não serão perguntas vazias, perguntas fúteis e sem propósito. Olha que legal, Então, diz Veneranda que muitos ficam surpresos ao encontrarem no mundo espiritual formas semelhantes às da esfera terrena, tal como habitação, utensílios e linguagem, porque não estão informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida, que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não se deve esquecer que somos milhões de almas dentro do universo, submetidos ainda às leis universais, vivendo nos caprichosos mundos inferiores do eu, que não basta admitir o poder do pensamento para se libertar da condição inferior, pois 100 anos na carne é período curto para alcançarmos posição divina, que cursamos as diversas escolas religiosas do mundo, mas vivemos no terreno das afirmações verbais, sem perceber que não se atende ao dever apenas com palavras. Olha que interessante isso aqui, Então não adianta a gente saber que o pensamento tem força, que o pensamento tem energia, se a gente não usar dessa energia para as coisas positivas, para as coisas do bem. Então, apenas conhecer não nos livra da nossa condição inferior. A gente tem o quê? Que aplicar, que utilizar isso em prol de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Não apenas com palavras, com a verbalização, mas sim com a ação, com as atitudes, com a mudança de comportamento, sempre para o bem e sempre para o melhor. Continuando no capítulo, cada espírito é obrigado a nutrir as suas criações mentais. A ideia criminosa cria gerações mentais semelhantes e as elevadas obedecem à mesma lei. O pensamento é força viva que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos em todo o universo. Então, se a gente pensa no mal, a gente vai entrar numa faixa de vibração do mal também e vamos amealhar para o nosso convívio pessoas que vibram também no mal. E o contrário também. Se a gente reza, pede a interferência dos amigos espirituais, se a gente está sempre vibrando no bem, no útil, desejando sempre o melhor, nós também vamos entrar nessa faixa vibracional. Então a escolha é única e exclusivamente nossa. Nas comunicações mediúnicas, a afinidade de pensamento é essencial,
pois elas se dão de pensamentos a pensamento, e a expressão verbal será sempre a do receptor. Quando existe, né, uma psicofonia, o médium também é responsável pelos pensamentos, pela vida dele. Por isso que se fala que não se é médium apenas na hora da comunicação mediúnica, não apenas na hora da psicofonia. Você é médium 24 horas por dia, porque na faixa de pensamento que você vibra, é a faixa de pensamento que você vai captar dos amigos espirituais também. E essa expressão verbal sempre do receptor, quer dizer, do médium que capta o pensamento dos irmãozinhos desencarnados. Nosso lar é cidade espiritual de transição, que prepara a ascensão de alguns e o retorno de muitos às experiências redentoras na Terra, né? Nosso lar é transição, é o período de aprender, de se melhorar, de progredir e de se preparar para o retorno à carne. E conclui a ministra rogando sempre que compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. A gente esteja sempre vigiando os nossos pensamentos, sempre, né, trazendo eles ali na rédea. Ah, pensei isso, volta para cá, né? E vamos manter o nosso pensamento reto e dignificante. Como referências, eu trouxe aqui hoje até obras de próprio André, do livro Libertação, o capítulo 17, um livro do André maravilhoso, né? O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Quer dizer, vou vibrar na faixa que eu mesmo pedi para mim, que eu atraí para mim, né? Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. A gente é que vai escolher aonde eu quero interferir, aonde eu quero influenciar, o que eu quero para minha vida, o que eu quero repassar para as pessoas que eu convivo, a faixa do bem ou a faixa do mal. Então, eu sou responsável, né? Ação e reação. No mundo maior também vai falar um pouco sobre a palavra. O verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredouras. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Quer dizer, então as pessoas que têm o dom da palavra, né, que conseguem verbalizar os seus pensamentos, que conseguem se comunicar bem, têm que serem mais vigilantes ainda do que aqueles que têm dificuldade. Porque através da nossa palavra nós podemos influenciar, né, as pessoas, podemos também ofender, humilhar, menosprezar. Então que a gente use esse nosso verbo, como diz aqui no Mundo Maior, no capítulo 3, para realizações imorredouras. Quer dizer, que não vão morrer nunca, que vão entrar aqui para os nossos créditos. Temos também no livro Instruções Psicofônicas, é um livro do Divaldo, que diz também o seguinte: a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. A gente vê muito isso nos dias atuais, né? Você fala uma coisa, mas a sua prática, a sua ação, né, as suas atitudes vão ao contrário daquilo que você fala. Não bate com o seu discurso. Então ela se perde. Ela não tem nenhum tipo de validade para que você possa ter, né, essas realizações imorredouras. Então a nossa palavra tem que estar sempre em consonância com a nossa ação ou com o nosso desejo, que às vezes a gente fala, não vou fazer mais isso. De repente a gente, num momento de desequilíbrio, a gente fala, mas faz, não, ou fala, mas imediatamente a gente volta pro prumo, pede perdão, tenta se policiar para que não faça de novo. E temos também no capítulo 9, o verbo mal conduzido é sempre a raiz escura de grande parte dos processos patogênicos que flagelam a humanidade. Então que a gente saiba o valor da palavra, que essa palavra, a gente tem até um dizer que dizia, né, se a gente mordesse a língua
que a gente estaria fazendo com o nosso organismo? Nos alimentando, nos envenenando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E para concluir, eu tenho aqui uma referência desse nosso querido livrinho, a Gênese, lá no capítulo 3, no capítulo 14, no item 14 também, que vai falar sobre essa ação dos fluidos, as criações fluídicas e a fotografia do pensamento. Então eu tirei essa parte de lá, se vocês quiserem consultem lá, capítulo 14, tópico 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, certo? Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, né? Mudando-lhe as propriedades. É assim que a gente sabe que acontecem até os fenômenos físicos, né? As expressões dos fenômenos físicos, da mediunidade de efeitos físicos. Então, os espíritos podem manipular esses fluidos, aglomerar, dirigir, dispersar, combinar, tá? E dar a forma que quiser, como a gente já estudou isso. Então, por análogo efeito, quer dizer, por efeito parecido, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Isso também explica alguns fenômenos de transporte. Então, nós já somos familiarizados com esses conceitos que a gente já viu em outras oportunidades. Então, a gente tem que lembrar sempre que de vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, porque através dos nossos pensamentos nós podemos criar, né? Ter a plasticidade do nosso pensamento e, de repente, que seja para o bem, que seja para enviar flores, enviar ondas de amor e nunca nenhuma coisa perniciosa que possa prejudicar os nossos semelhantes ou a nós mesmos. Muito obrigado, meus amores, com esse pensamento, né, de amor para vocês, com essas palavras de carinho para vocês, a gente termina o capítulo 37. Um beijo. Fiquem com Deus.